Olá, meu nome é Marcela. Eu vim apresentar a análise do meu artigo que eu produzi no projeto de iniciação científica Crise e Metamorfose na Sociologia, sob orientação do professor Felipe Maia. E nesse trabalho eu quis justamente trazer as transformações na sociologia que são discutidas em diálogo com a literatura, a partir de grandes teóricos das ciências sociais e também escritores, como o Le Pen, o Raymond Williams, o Antônio Cândido, o Gilberto Freire e o Lima Barreto. Então a análise ela parte da ideia de que os dois campos intelectuais, a sociologia e a literatura, eles fazem parte de uma relação complexa, que se estabelece de forma conflituosa e contraditória ao longo da história da modernidade. Então, basicamente, eu trago os autores para mobilizar discussões que ajudam a compreender sobre os modos de produção e representação da realidade, apontando justamente a necessidade de reconhecer outras formas de compreensão da realidade, como uma dimensão estética mais sensível e imaginativa da sociedade. Então, a partir daí, eu busco entender como que se deu essa relação entre a literatura e a sociedade ao longo da história da modernidade, justamente com o Le Pen. Ele traz um conceito de terceira cultura, que a sociologia ela estaria em uma situação precária entre as ciências naturais e as humanidades, justamente porque a sociologia e a literatura, elas disputam uma orientação interpretativa na civilização industrial desde meados do século XIX. Então, o Le Pen vai mostrar como que essa relação complexa tem como base uma discussão ainda mais profunda, que é justamente marcada por um debate por uma orientação mais cientificista da compreensão da sociedade e uma proposta justamente mais interpretativa e hermenêutica, que nesse caso seria o papel da literatura. Então, a partir daí, o Le Pen ele ajuda a gente a pensar que a sociologia ela teria justamente buscado se estabelecer enquanto uma ciência, se aproximando de parâmetros estritamente científicos. E ao passo que a literatura ela permaneceria nesse domínio mais ficcional. Então, a neutralidade que as ciências sociais buscaram ao longo do tempo se deu à medida em que a sociologia se aproxima das ciências naturais e se afasta da literatura. Por isso que eu trago também o Antônio Cândido, porque ele ajuda a gente a entender justamente como que se deu essa relação aqui no Brasil. Porque no Brasil, as ciências sociais, elas também se afastam da literatura à medida que buscam superar essa mentalidade literária e se utilizam das produções literárias desde o começo, mas que com o tempo elas deixam de fazer sentido e com a consolidação da disciplina enquanto ciência, essa abordagem ela passou a ser marginalizada em favor de critérios cada vez mais metodológicos e científicos. E aí eu trago também uma outra compreensão não só da sociologia e esse entendimento da sociologia enquanto terceira cultura e o lugar que ocupa a sociologia na história da modernidade, mas especialmente no Brasil. E eu trago o escritor marxista Raymond Williams porque ele ajuda justamente a compreender como que a literatura, ela faz parte, a cultura, a arte, elas fazem parte de um processo social. E por isso elas desempenham também um papel fundamental na história, implicada justamente uma relação que não separa cultura e sociedade. Porque o Raymond Williams ele vai mostrar como que a arte ela foi subordinada à lógica material da estrutura, como uma espécie de reflexo, julgada justamente em conformidade com o real. Só que o autor ele vai propor uma nova leitura da realidade, e ele vai entender essa realidade não como objeto isolado, mas justamente como um processo em transformação, em que a prática humana é um elemento constitutivo fundamental. A partir daí eu também trago o Lima Barreto, justamente para ajudar a entender essa relação entre a sociologia e a literatura no Brasil, porque o Lima Barreto é um escritor que ele fala que as obras de artes, elas têm o potencial de dizer o que as coisas não dizem diretamente, que não está estampado nas coisas. Então a gente poderia pensar também que esse não é o papel da sociologia, de certa forma, de problematizar e tentar desvendar as contradições que existem na sociedade. Por isso eu trago também o André Botelho e o Maurício, porque eles ajudam a reconhecer que diferentes formas de conhecimento sobre a sociedade têm consequências práticas dentro do mundo social. Então eles trazem um conceito de reflexividade como uma forma de renovar e problematizar não só a sociologia, mas essa relação e os termos sociologia e literatura, e entende que a arte literária ela não é um espelho da realidade, mas ela interage com ela e participa ativamente da construção da sociedade. Que se baseou no livro da estadunidense Wendy Brown, Nihilistic Times, a qual ela argumenta que a modernidade ocidental, decorrente da substituição da autoridade religiosa pela científica e pela razão durante o iluminismo, precipitou uma profunda crise de valores, que ela identifica como niilismo, tendo como base nos textos sobre vocação em Weber. Wendy Brown oferece um diagnóstico severo da modernidade ocidental contemporânea, traçando sua descendência desde o triunfo da ciência e da razão do iluminismo até o niilismo, generalizado que esvazia os valores mais elevados de qualquer significado fixo. Baseando-se em Max Weber, Brown argumenta que o projeto científico desencanta o mundo, ao mesmo tempo que é incapaz de gerar ou classificar valores, deixando um vácuo que é preenchido pela racionalidade instrumental, pela financiarização, pela vigilância digital e por movimentos antidemocráticos. A receita central de Brown é uma forma de liderança política carismática responsável, que combina a dedicação apaixonada a uma causa em uma ética de responsabilidade por consequências indesejadas. Esses líderes podem reencantar a esfera política, combatendo tanto o niilismo institucional quanto o pessoal. Ao reviver uma política de valores em vez do puro poder, Brown espera restaurar um senso de propósito e urgência moral em uma era dominada pela razão instrumental. A tarefa de construir essa liderança carismática estaria concentrada numa educação política, onde se redirecionaria os desejos e apelos aos quais o niilismo se utiliza para ganhar força. Brown identifica aqui uma crise nos próprios desejos. Não seria mais viável, então, não pôr a razão da emoção, como a teoria política iluminista se propõe, mas redirecionar os anseios que o niilismo destruiu por meio da educação. A teoria crítica, dentro da academia, pode construir uma liderança que seja viável para sair dessa crise niilista.